Olá, tramas dos contos voltando nesse tempo de advento, tempo da festa da luz. Muitas outras religiões celebram esse momento em que a luz se revela nos céus e na terra. E muito se tem escrito sobre as figuras que em todas as religiões perseguiram o seu próprio caminho, buscaram o seu próprio caminho de luz. E assim aconteceu com os 3 reis magos que no mundo cristão se celebra neste momento. Então eu resolvi buscar informações e contos e livros sobre essas 3 figuras tão interessantes e que tanto circulam no nosso imaginário. O primeiro livro chama-se Os 3 Reis do Oriente e é um livro que foi editado em Portugal e é de autoria de Sônia Mello. E o segundo livro chama-se O Burrinho de Maria. É um livro editado pela editora Waldorf. Os 2 são muito interessantes e tratam desse assunto e desse momento com muita propriedade. E inspirando-me no que essas pessoas escreveram, vou trazer de volta para vocês a história do primeiro rei mago, que é Gaspar. Dizem que Gaspar era um rei mago porque ele conhecia as estrelas, era um rei astrólogo, profundo conhecedor das constelações e dos movimentos cósmicos. E por ser um homem que contemplava os céus, foi um homem que traçou o seu próprio caminho de busca. Na época em que ele viveu, portanto, mais de 2000 anos atrás, na região chamada Cazaquistão hoje em dia, muitas tribos viviam em caravanas e essas tribos acabaram se enriquecendo com o comércio que vinha das Índias, da China e que era levado para os outros países do Oriente e do Ocidente. Portanto, muitas tribos acabaram tendo reis no Cazaquistão. Entre os reis também havia aqueles que eram mais guerreiros, que cuidavam mais da segurança da tribo, e os que eram mais comerciantes, como era o caso do Gaspar, que tinha não só muitas caravanas que seguiam pela trilha da seda, levando as mercadorias, como muitos palmares, onde as tâmaras e outros frutos de palmeiras lhe davam prestígio e fortuna. Mas, nessa mesma ocasião, havia um rei chamado Zacarta, e que era um rei muito ambicioso, muito preocupado em abarcar o poder das outras tribos. E como ele percebia que pela lógica ou pelo seu comportamento ele não atraía os povos, ele criou um bezerro de ouro. E instituiu que aquele bezerro de ouro ia ser um novo deus daquela região. E exigiu que todos os povos que estavam sob os seus cuidados bélicos, porque ele é que tinha o exército, deveriam render homenagem a esse bezerro de ouro e deveriam entregar a esse bezerro de ouro todo o ouro que conseguissem com os seus negócios, com suas atividades. Logo que criou
um círculo de religiosos, um círculo de filósofos em torno do besouro de ouro. E todos os nobres e pessoas da alta classe da região se inclinavam por ordem desse rei diante do bezerro e entregavam todo o ouro a esse suposto Deus. Todos, menos Gaspar. Gaspar prestava atenção no cosmos. Gaspar sentia o pulsar das estrelas e em sonhos imaginava um Deus generoso, bondoso, que trouxesse abundância e paz ao seu povo. E porque ele sabia que esse Deus um dia chegaria, ou um Deus, ou um profeta, um representante de Deus, ele passava todas as noites à beira do deserto contemplando os céus. O pessoal do bezerro de ouro começou a se incomodar com a ausência de Gaspar nas suas festas, nas suas celebrações, nos seus rituais. E o rei mandou uma delegação falar com Gaspar. Esses delegados, chegando ao palácio de Gaspar, foram logo perguntando por que é que ele não rendia graças ao Deus instituído pelo rei maior. Por que é que ele não levava ouro para o bezerro, sendo que ele era um homem rico? Por que é que ele andava se reunindo com aqueles que eram proscritos? Os pobres, os mendigos, as pessoas sem posse e sem direito a ter até um próprio pensamento. E Gaspar respondeu com a maior suavidade: meus amigos, eu respeito a vossa devoção, mas o meu Deus, o meu Deus é outro. As estrelas me cochicham e a terra me responde. Está para chegar o grande Salvador, o grande profeta. E é a ele que meu coração quer seguir. Ora, dizendo isso, Gaspar ficou muito mal visto pelo poder instituído, que estava mais interessado em garantir os rituais, as celebrações e os cuidados do rei com seus exércitos. E começaram a dizer para ele que ele não seria mais benquisto nas assembleias deles, nas festas e celebrações e nos rituais que eles faziam. E que a casa dele, as caravanas dele, as plantações dele já não teriam os cuidados dos soldados. Meus amigos, nós já vimos esses filmes antes. E foi assim que o rei Gaspar ficou sozinho. Nem os seus familiares, que costumavam gozar dos seus jardins, se aproximavam mais de sua família. Mas chegando a hora em que a estrela surgiu trazendo nos céus o anúncio do novo profeta, e Gaspar não titubeou. Tomou do seu camelo e de algumas
alguns alimentos para a sua viagem e cruzou vales, montanhas, desertos, por meses a fio, até chegar a Belém, aos pés da manjedoura, onde ele se curvou e declarou: agora sim o meu coração pode estar pleno da luz que está chegando. Agora sim o meu coração celebrará a Deus todos os dias da minha vida. Agora sim eu sou um homem inteiro. E oferecendo ao menino Jesus os seus presentes, Gaspar sossegou.